Bom, nós iremos falar agora de um dos atributos mais importantes da análise química do solo do ponto de vista de correção da sua acidez. É a saturação por bases do solo na CTC-APH7. Ela é uma medida da porcentagem de bases que estão retidas ali na CTC potencial do solo. Então, observando novamente aquele nosso argilo mineral hipotético, repleto de cargas negativas, que são capazes de atrair cátions de cargas opostas, como, por exemplo, aqui os cátions de caráter ácido e cátions de caráter básico. No total, eu tenho 10 cátions aqui, ó, tá? O sódio, cálcio, hidrogênio, alumínio, potássio e magnésio somam aí no total 10 cátions ocupando essa superfície de troca. Desses 10, 3 cátions são de caráter ácido, ou seja, 30% da CTC potencial desse solo está ocupado com hidrogênio e alumínio. O restante, ou seja, 70%, são cátions de caráter básico: sódio, cálcio, potássio e magnésio. Logo, esse solo está saturado com 70% de bases. Eu tenho 7 cátions de caráter básico em 10, em um total de 10 cátions. Tá? 7 em 10 corresponde, portanto, a 70%. Essa saturação por base, como eu falei para vocês, ela serve de critérios para a recomendação da aplicação de materiais corretivos, tá? Então existem aí, de acordo com espécies, com cultivares, com regiões, a sugestão de você atingir esse valor. Ele é utilizado então como um alvo, tá? A elevação da saturação por base para olerícolas, por exemplo, sugere-se elevar esse valor aí a 80%. Né? Café, 80%. Pastagens, de 40% a 50%. Soja, dependendo da região, tá? 60% a 70%. Milho, 60%. E assim sucessivamente. Uma das vantagens é que o material corretivo, o mais empregado, que é o calcário, ele é constituído aí de cálcio e magnésio. Logo, de antemão, eu já falo para vocês que a correção do solo com a aplicação desses materiais, elas, além de gerarem hidroxilas para remover aqueles hidrogênios que correspondem à acidez não trocável do solo, ela também fornece cálcio e magnésio, porque estes dois elementos, eles fazem parte da composição desses materiais corretivos, tá? Então a calagem, além de elevar o pH, ela contribui com o aumento de cálcio e magnésio trocáveis no solo. Uma curiosidade é que este atributo, numa análise química do solo, tá? Isso pela Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, é que quando esse atributo atinge o valor de 60%, ele está classificado como bom. Então, a aplicação de material corretivo aí teria o propósito de fornecer cálcio e magnésio e não mais de promover alterações neste atributo, na saturação por bases. A saturação por bases ela é expressa aí pela letra V maiúscula, tá? Então, como é uma porcentagem de bases retida na CTC-APH7, ela se refere aí, a sua unidade em termos de porcentagem. Então, a saturação por base do solo, ela é obtida fazendo a multiplicação da soma de bases por 100 e dividindo esse valor pela CTC-APH7. Então, a saturação por bases, ela é um atributo que mede a porcentagem de bases na CTC-APH7. Não se esqueçam disso. Lá na frente eu vou dar uma ênfase de novo nisso aí. Saturação de alumínio na CTC efetiva. Na saturação por bases era CTC-APH7, a saturação por alumínio é a CTC efetiva. Tá? É uma medida da porcentagem de alumínio que está retido na CTC efetiva do solo.
É bem parecido com a saturação por base, só que agora eu vou mensurar a porcentagem de um cátion de caráter ácido na CTC efetiva e não na CTC potencial. Então, eu vou mensurar qual é a concentração de alumínio nas cargas ocupadas com elementos trocáveis da fase sólida do solo, tá? Aquela mesma comissão que eu falei para vocês anteriormente considera que quando esse atributo é de 50%, ele é considerado como alto. A saturação por bases do solo, o V%, ela deve ter um valor elevado, logicamente que dentro de limites. Quanto maior for o valor de V%, tá? Teoricamente, mais fértil é um solo. A saturação por alumínio deve ser o contrário. Como o alumínio é elemento que promove a redução do crescimento do sistema radicular, né, ele inibe ali a divisão celular, o valor da concentração de alumínio nas cargas trocáveis do solo deve ser baixo, tá? Para dar ênfase que eu falei para vocês, não esqueçam, saturação por bases é na CTC potencial e a saturação por alumínio é na CTC efetiva do solo. Então, nós temos aqui, ó, o nosso exemplo que nós estamos usando, num total aí de 8 cátions trocáveis, porque a saturação por alumínio é na CTC efetiva. Então, do total de 8 cátions trocáveis, uma vez que hidrogênio não entra aqui, né? Eu tenho ali sódio, cálcio, potássio, cálcio, magnésio, alumínio, cálcio e magnésio, 8 cátions trocáveis, né? Mais o alumínio, tá? Tenho 7 cátions de caráter básico e 1 cátion de caráter ácido, 8 cátions trocáveis. Então, nós temos ali 8 pontos de troca. Logo, a saturação por alumínio se refere à porcentagem deste alumínio em relação a todas as cargas ocupadas com elementos trocáveis, sejam eles de caráter básico, sejam eles de caráter ácido. Então, este alumínio vezes 100 dividido pela CTC efetiva, ou seja, aquela em que eu não considero o hidrogênio, porque ele é o elemento não trocável, se refere à saturação por alumínio. O alumínio vezes 100 dividido pela CTC efetiva indica para a gente o atributo saturação por alumínio, que é representado pela letra M minúscula. M de Mike, minúscula. Então, a saturação por alumínio, em porcentagem, se refere à porcentagem de alumínio na CTC efetiva. Então, para encontrar este valor, eu multiplico a acidez trocável, o alumínio trocável, tá, gente? É a mesma coisa, vezes 100 dividido pela CTC efetiva, representado aqui pela letra T de tango minúscula. Isso é diferente da saturação por bases. Na saturação por bases, eu quero determinar a porcentagem de bases na CTC a pH 7, representada aqui na equação de baixo pela letra T de tango maiúscula, tá? Então, saturação por alumínio é na CTC efetiva e a saturação por base é na CTC a pH 7. Isso é um erro muito corriqueiro em provas. Geralmente, o aluno coloca no lugar do T minúsculo o T maiúsculo, tá? Em vez de usar a CTC efetiva para a determinação da saturação por alumínio, ele coloca a CTC potencial ou CTC a pH 7 e acaba errando a questão, tá bem? Então, atenção nisso aí. Aqui, eu tenho uma análise química de 2 solos. Eu tenho do lado esquerdo um neossolo quartzarênico e do lado direito um latossolo vermelho distroférrico. Nós podemos notar
que a CTC/pH7 desses dois solos é muito diferente. No solo da esquerda, ela é de 3,9 e no solo da direita é de 8,7. Qual dos dois solos teria capacidade de retenção de cátions maior? Ou seja, qual dos dois solos consegue armazenar mais cátions quando eu faço uma comparação entre eles? É o solo da direita, porque 8,7 representa uma capacidade de retenção e troca de cátions maior do que 3,9. E por que essa diferença acontece? Se vocês observarem lá embaixo, eu tenho uma análise de textura desses dois solos. No solo da esquerda, no meu solo quartzarênico, representado pela sigla RQO, nós podemos observar que ele tem 90% de areia e apenas 7% de argila. Já o solo da direita, o LVDF, ele apresenta apenas 21% de areia e 71% de argila. Logo, o solo da direita é um solo argiloso e o solo da esquerda é um solo arenoso. Então, o solo argiloso, em função da sua maior proporção de argila, que são elementos que apresentam elevada superfície de contato, né? Grande capacidade de desenvolver cargas elétricas negativas na superfície dos seus minerais, ele apresenta este atributo maior. Ele consegue reter mais cátions do que o solo arenoso. Agora, olhando para os dois solos, nós temos aí a comparação. Olhem para o quadrado azul, tá? Nós temos a comparação entre as duas CTCs do solo. Olhem para o quadrado azul do neossolo quartzarênico, do solo da esquerda. A CTC/pH7 ela é igual a 3,9 e a CTC efetiva é igual a apenas 1,9. Qual é a relação entre essas duas CTCs? É que eu tenho neste solo, num pH de 5,5, pH ácido, a capacidade de reter somente 1,9 centimol carga por decímetro cúbico de cátions trocáveis. Se eu aumentar o meu pH de 5,5 para 7, essa capacidade salta de 1,9 centimol carga por decímetro cúbico de cátions e passa para 3,9 centimol carga por decímetro cúbico. Eu aumento em 2 unidades a capacidade de armazenar cátions. Como que eu faço isso? Eu aumento isso retirando hidrogênio das superfícies de troca ali. Quanto é o hidrogênio não trocável desse solo? É só fazer a diferença. 3,9 menos 1,9, ou seja, a CTC/pH7 menos a CTC efetiva é igual a 2. Então percebam que do total de cargas que eu tenho disponíveis nesse solo aí, 3,9, tá? Cargas disponíveis para serem trocadas, ou espaços ali no mineral disponíveis para serem trocados, 2, tá? Mais do que a metade é hidrogênio, que é um elemento não trocável, tá? Vamos pular para o solo da direita e fazer a mesma análise. No LVDF, eu tenho um pH de 4,9, um pH ácido, tá? Uma CTC efetiva de 2,1 e uma CTC/pH7 de 8,7. O que isso quer dizer? Que no momento em que esse solo foi coletado, eu tenho disponível ali para armazenamento de cátions trocáveis apenas 2,1 centimol carga por decímetro cúbico de solo. Agora, se eu sair do pH 4,9 e for para 7, eu vou sair da capacidade de armazenamento de 2,1 centimol cargas por decímetro cúbico e vou subir para 8,7 centimol carga por decímetro cúbico. Novamente, a diferença entre 8,7 e 2,1, ou seja, 6,6 centimol carga por decímetro cúbico, se referem a íons de hidrogênio não trocáveis presentes ali no meu complexo sortivo, tá? Ocupando o espaço de cátions que deveriam
estar ali presentes, tá? Principalmente daqueles que são cátions nutrientes. Ok? Quando é que a CTC efetiva é igual a CTC a pH7? Isso pode acontecer? Pode. Quando eu não tenho mais hidrogênio trocável, não trocável, perdão, no solo. Quando eu não tenho mais hidrogênio não trocável no solo, a CTC a pH7 pode ser igual a CTC efetiva. Portanto, a diferença entre as duas CTCs se refere apenas a este hidrogênio não trocável, que a gente chama de acidez não trocável. Certo? Eu vou fazer uma comparação bem generalista, tá? Vamos olhar novamente para o solo da direita. A CTC efetiva de 2,1 é o que eu tenho de coisas trocáveis ali, no meu pH ácido. Agora, se eu quiser aumentar o meu reservatório, se eu quiser aumentar a minha caixinha, tá, ali do solo, e sair de 2,1 e ir para 8,7, eu precisava elevar esse pH para 7, tá bom? Ninguém faz essa recomendação de aumentar isso para 7. Esse atributo, CTC a pH 7, é apenas um indicativo da gente tentar identificar qual é a capacidade potencial que o solo teria de armazenar cátions, ok? Saturação por bases. Observem que o solo arenoso ele tem quase 1/4 de todas as suas cargas, ou melhor, de toda a sua CTC a pH 7 ocupadas com as bases: cálcio, magnésio, potássio e sódio. Já o LVDF, o solo argiloso, ele tem apenas 9% das suas bases ocupando a CTC a pH 7. Muito baixo, tá? Perto dos valores que eu citei como exemplo anteriormente ali para vocês. Esses dois solos, por exemplo, precisariam receber uma quantidade de calcário para elevar esse atributo para um alvo pré-estabelecido de acordo com uma cultura, tá? E uma região também. Isso também tem um regionalismo aí. Isso é um assunto para a gente tratar em correção do solo. A gente vai usar esse atributo para definir doses de materiais corretivos a serem aplicados no solo. A saturação por bases do solo argiloso está muito baixa, tá? Então precisaria de uma quantidade substancialmente maior de calcário do que o solo da esquerda, para alcançarmos o mesmo valor de saturação por bases. Já a saturação por alumínio nos dois solos está alta. No neossolo quartzarênico está 48% e no latossolo vermelho distroférrico a 63%. São valores bastante elevados, considerando que 50% seria um valor bastante limitante para o desenvolvimento aí do sistema radicular. Esse é um atributo que não é empregado aqui no Pará para a classificação do solo, para a investigação da sua capacidade aí, a físico-química de adsorção de fosfatos, tá? É o fósforo remanescente. Ele é um indicativo da capacidade que o solo tem de reter mais ou menos fósforo. Então, notem que o solo da direita ele apresenta um valor menor do que o solo da esquerda. Isso confunde um pouquinho, tá? Mas quando a gente for estudar o fósforo, eu vou ver isso com detalhes para vocês. De antemão, nós podemos dizer que quanto menor for esse valor, maior é a capacidade de fixação de fósforo pelo solo. Eu consigo fazer uma medida da porcentagem de cada um daqueles metais básicos na CTC a pH 7. Da mesma forma que a saturação por bases do solo é uma identificação da porcentagem de participação das bases na CTC a pH 7, e a soma de bases é composta por cada uma dessas bases que eu citei, eu posso fazer isso separadamente, utilizando essas equações aqui, ó. Se eu quiser saber quantos por cento de cálcio eu tenho na CTC a pH 7, basta eu dividir
o cálcio trocável da análise pela CTCA-pH7 e multiplicar por 100. Se eu fizer a mesma coisa para o magnésio e para o potássio, eu consigo encontrar então quanto é a porcentagem de cada uma dessas bases ocupando a CTCA-pH7. O ideal é que nós tenhamos aí, dependendo da nossa saturação por bases desejada, né, de 35 a 46% de cálcio na CTCA-pH7, de 12 a 18% de magnésio na CTCA-pH7 e de 3 a 6% de potássio na CTCA-pH7. Se vocês somarem aí os valores dos intervalos da esquerda e da direita, vai dar uma saturação por bases desejada, né? Então, 6 com 46 dá 52, com 18 dá 70. Então, se eu usar que eu quero alcançar 46% de cálcio na CTCA-pH7, 18 de magnésio e 6 de potássio, eu estou buscando aumentar a saturação por base do meu solo para 70%. Se eu usar o intervalo da esquerda, vai dar lá 3 com 12, 15, com 35, 50. 50% de saturação por bases. Seria o meu alvo aí se eu usasse um intervalo mais baixo para cálcio, magnésio e para o potássio. Existe um outro atributo que é a relação cálcio-magnésio. Tá? Ela também já vem constando nas análises químicas do solo. Essa relação, ela preconiza que eu tenha aí uma proporção de 3 a 4 partes de cálcio para cada uma parte de magnésio presente ali no solo. Tá? Então, uma relação de 3 a 4 partes de cálcio para uma de magnésio é uma relação ideal de cálcio e magnésio. Uma relação menor do que esse valor, menor do que 3, ou seja, 2 para 1, é uma relação muito estreitinha. Então, proporcionalmente, cálcio e magnésio não estão equilibrados ali no solo. Se eu tenho uma relação muito ampla, por exemplo, 10 partes de cálcio para uma de magnésio, eu tenho uma diferença marcante na quantidade de cálcio. Posso ter muito cálcio e pouco magnésio ali no solo. Certo? Então, relação cálcio-magnésio é obtida dividindo o valor do cálcio trocável na análise química do solo pelo magnésio trocável. Então, vamos ver um exemplo aqui para a determinação dos atributos do solo. Lá no laboratório, o técnico determina os valores desses elementos aqui, desses cátions de caráter ácido e básico. Eles determinam o potássio, o cálcio, o magnésio, o alumínio trocável, o hidrogênio não trocável para somar com alumínio e mostrar a acidez potencial. Então, existem métodos de extração, métodos de determinação, né, como nós mostramos para vocês um pouquinho a respeito já. Então, de posse desses dados, todos esses atributos que estão em branco aqui, nada mais são do que uma relação entre essas informações, entre esses atributos que já foram determinados através da análise química. Então, como é que eu faço para fazer a soma de bases? Vamos relembrar aqui. O primeiro passo é transformar o potássio. Por quê? Observem que ele está na unidade de miligrama por decímetro cúbico. Então, eu tenho 23 miligramas por decímetro cúbico de potássio. E a soma de bases é a soma deste elemento mais o cálcio e o magnésio. Tá? Então, eu preciso deixá-los na mesma unidade, já que cálcio e magnésio estão em centimol carga por decímetro cúbico. Então, para transformar o potássio, como eu mostrei para vocês lá anteriormente, basta eu dividir os 23 miligramas de potássio por decímetro cúbico de solo por 390,9, que me dá 0,0588 centimol carga de potássio por decímetro cúbico de solo. Segundo passo é realizar a soma de bases. Então, a soma de bases é a soma de cálcio, magnésio, potássio e sódio.
Geralmente, dependendo da região, onde nós não temos solos com elevada concentração de sódio, esse elemento não é determinado, tá? Então, a soma de bases do nosso exemplo é a soma de cálcio, magnésio, potássio e sódio. 0,7 mais 0,2 mais 0,058 mais 0 centimol carga por decímetro cúbico dos quatro elementos corresponde a 0,95 centimol carga por decímetro cúbico. Então, as bases, os metais básicos do meu solo, representam aí, no volume de 1 litro de solo, 0,95 centimol carga. Terceiro passo, determinar a CTC efetiva, T minúsculo. A CTC efetiva, a gente já viu que ela é a soma de bases mais o alumínio trocável. O alumínio trocável está aí na análise. A soma de bases nós acabamos de encontrar, 0,95 centimol carga por decímetro cúbico mais 0,9 centimol carga por decímetro cúbico do alumínio, resulta, portanto, numa CTC efetiva de 1,85 centimol carga por decímetro cúbico. Quarto passo, CTC potencial, T de tango maiúsculo. A CTC potencial, nós estudamos lá atrás que ela é a soma de bases mais a acidez potencial, que também já consta aí no nosso solo. Logo, a CTC a pH 7 vai ser igual a 0,95 centimol carga de bases por decímetro cúbico de solo, mais 2,9 centimol carga de acidez potencial por decímetro cúbico de solo. Esse valor, o hidrogênio mais o alumínio trocável, estão também lá na análise química do solo. Logo, a CTC a pH 7 do nosso solo, ou CTC potencial, ela é de 3,85 centimol carga por decímetro cúbico. Então, este solo, ele tem, no momento de sua coleta, a CTC efetiva de 1,85 centimol carga de cátions trocáveis por litro de solo. Se eu aumentar o seu pH para 7, eu saio de 1,85 e vou para 3,85 centimol carga de cátions trocáveis e não trocáveis por litro de solo. Quinto passo, saturação por bases. Nós vimos que a saturação por base do solo é a soma de bases dividido pela CTC a pH 7 vezes 100. Logo, 0,95 centimol carga de bases por decímetro cúbico de solo dividido por 3,85 centimol carga de cátions trocáveis e não trocáveis, que é a CTC a pH 7, vezes 100, resulta numa saturação por bases de 24,67%. Ou seja, aproximadamente um quarto, quase 25% de todas as cargas que eu tenho ali na superfície de um argila mineral estariam ocupadas aí com as bases, cálcio, magnésio e potássio. Sexto passo e último, determinação da saturação por alumínio, M de Mike minúsculo. A saturação por alumínio é igual ao alumínio trocável ou acidez trocável, que é a mesma coisa, dividido pela CTC efetiva vezes 100. Então, a saturação por alumínio é igual a 0,9 centimol carga por decímetro cúbico de alumínio, dividido por 1,85 centimol carga de cátions trocáveis por decímetro cúbico de solo, vezes 100. Logo, a saturação por alumínio deste solo é de 48,64%. Ou seja, quase metade de todos os sítios ocupados com cátions trocáveis estão preenchidos com alumínio. É um valor substancialmente elevado. Lembram lá que eu falei para vocês que na quinta aproximação, na Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de Minas Gerais, era considerado o valor limite o de 50%? Então, neste exemplo aqui, nós estamos quase alcançando o patamar de alto.
Então está aqui, ó, soma de base, CTC efetiva, CTC pH7, saturação por bases, representado pela letra V, maiúscula, tá? E a saturação por alumínio. Qual é a relação cálcio-magnésio desse solo? Basta eu fazer isso aqui, ó. O cálcio trocável é igual a 0,7 centimol carga do elemento por decímetro cúbico de solo. O magnésio é igual a 0,2. 0,7 dividido por 0,2 dá igual a 3. Ou seja, eu tenho 3 partes de cálcio para cada uma parte de magnésio. Certo? Então é uma relação boa. A proporção de cálcio em relação a de magnésio e vice-versa está ideal. 3 partes para 1. 3 para 1. 3 partes de cálcio para cada uma parte de magnésio. E esses valores de cálcio e de magnésio estão bons ou não? Nós vamos ver isso agora. Qual é a porcentagem de cálcio na CTCA-pH7, de magnésio na CTCA-pH7 e de potássio na CTCA-pH7? Como é que eu faço isso? Mostrei para vocês a fórmula lá atrás. Porcentagem de cálcio aí, ó, é o cálcio disponível, cálcio trocável, dividido pela CTCA-pH7 vezes 100. Portanto, eu tenho 18,18% de cálcio na CTCA-pH7 do meu solo. Tá bom ou não? Vamos ver daqui a pouquinho. E o magnésio? É a mesma coisa, basta eu substituir o elemento aqui, ó. Porcentagem de magnésio na CTCA-pH7 é igual o magnésio trocável, vamos olhar lá na análise, a coluna do magnésio, 0,2 centimol carga de magnésio por decímetro cúbico, dividido pela CTCA-pH7, 3,85 vezes 100. Logo, eu tenho 5,19% de magnésio ocupando ali a CTCA-pH7. Por fim, o potássio. Então, a saturação de potássio desse solo, já com ele devidamente transformado em centimol carga por decímetro cúbico, porque eu vou compará-lo com a CTCA-pH7, a unidade da CTCA-pH7 é centimol carga por decímetro cúbico, então basta eu dividir esse elemento por 390, né? 23 dividido por 390 dá 0,058 centimol carga de potássio por decímetro cúbico de solo. Dividido pela CTCA-pH7, 3,85 vezes 100, me dá o resultado de 1,5%. Os 3 elementos estão com uma baixa participação na CTCA-pH7, uma vez que o ideal, tá, seria de 35 a 46% de cálcio, 12 a 18% de magnésio e 3 a 5% de potássio. Então está muito aquém do que é o recomendado aí como ideal, tá? Eu inverti aqui a apresentação. Se vocês fizerem a soma da porcentagem de cálcio que vocês encontraram junto comigo aqui, da porcentagem de magnésio, da porcentagem de potássio, vocês vão notar que este valor é parecido com a saturação por base da análise química do solo. É uma questão de arredondamento aí, tá, gente? Na hora de fazer a determinação. Então, a saturação por base do solo, V%, nada mais é do que a soma de cálcio, magnésio e potássio em porcentagem, ocupando ali as cargas da CTCA-pH7. Tá bem? Eu gostaria que vocês parassem o vídeo agora, tá? E tentassem responder fazendo este exercício aí com o solo B, tá bom? Então pegue aí um pedaço de papel, uma caneta e tentem preencher aí esses atributos que estão em branco, tá? Pausem o vídeo que a gente vai continuar depois que vocês terminarem aí.
Aqui, pessoal, está o resultado. Confira aí com o resultado de vocês, tá bom? A relação cálcio-magnésio está aqui, 2,5 para 1, tá? E a porcentagem de cálcio na CTC APH7 de 5,76%, de magnésio 2,30% e de potássio 0,97%. Está, portanto, baixo em relação ao ideal, tá? Ao mínimo considerado como ideal.